Olá, turma! Hoje nós vamos estudar sobre ângulos complementares e suplementares, mas primeiramente nós vamos fazer uma revisão sobre ângulos. O que são os ângulos, né? O ângulo, ele é uma região limitada por duas semi-retas de mesma origem, tá? Nesse caso aqui, as nossas semi-retas vão ser esse lado aqui, OA, que nós vamos considerar como lado, e OB, que nós vamos considerar como lado OB, tá? E a origem, professora? A origem é esse vértice aqui, que está aí representado pela letra O, tá? Então, o ângulo formado aqui é justamente essa parte vermelha, essa região aqui vermelha é o ângulo formado entre, no caso, essas duas semi-retas que partem de uma mesma origem, tá? Nós temos alguns detalhes também nesse vértice aqui, ó, o vértice O, que é justamente a origem, já falei para vocês, e o lado OA e o lado OB, tá? Então, nós podemos representar dessa forma, tá? OA, aí você coloca uma setinha em cima, e OB e coloca uma setinha em cima, tá? Você está fazendo a representação do lado. Agora, outra forma que nós podemos também representar este ângulo, nós vamos colocar aqui, ó, A, O, B. Aí esse O, como esse O é o vértice, é onde está o ângulo, então você coloca um acento circunflexo no O, tá? Então fica A, O, B, O, ou B, O, A. Ou somente o O com o acento circunflexo, tá? Outro detalhe é que o ângulo deve estar sempre no meio entre as duas letras, tá? Então, por isso, só há essas duas possibilidades aqui de A ou B ou B ou A, tá? E o O, você pode só representar, no caso, esse ângulo só utilizando o vértice, tá? Agora sim, nós podemos começar a estudar ângulos complementares, tá? No caso dos ângulos complementares, gente, nós temos aqui, ó, dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta, esses são letras gregas, né? E o que acontece para os ângulos complementares? Você somando esses dois ângulos, tem que dar quanto? Exatamente 90 graus, tá? Não pode ser 89,9 nem 91, não. Tem que ser exatamente 90 graus. Então, para você dizer que esses ângulos eles são complementares, a soma deles tem que dar 90 graus. Coloquei aqui alguns exemplos para você, ó. Nós temos aqui 60 graus e 30, somando, né, gente? 60 mais 30 vai dar exatamente 90 graus. Temos outro exemplo aqui, ó. 25 graus e 65 graus, somando 25 graus mais 65 graus, dá exatamente aí 90 graus. Então, são exemplos aí de ângulos complementares. Agora, e os ângulos suplementares? Nós temos aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta, e no caso dos ângulos suplementares, a soma deles tem que dar quanto? 180 graus, exatamente 180 graus. Então, olha lá, complementares tem que dar 90 graus e os suplementares tem que dar 180 graus, a soma. Vamos lá para alguns exemplos. Ó, nós temos aqui esses ângulos aqui, o 45 e o 135. Somando 45 mais 135, nós temos exatamente 180 graus. Então, são ângulos suplementares, tá? Outro aqui, nós temos aqui um ângulo de 110 graus e outro ângulo aqui de 70 graus. Somando, dá exatamente 180 graus. Então, esses aí são ângulos suplementares, tá, gente? Neste caso aí, a soma deles dá um ângulo raso, né? 180 graus é um ângulo raso, tá, gente? Agora nós temos ainda que estudar os ângulos adjacentes, tá? O que são os ângulos adjacentes? Ó, nós temos aqui o ângulo adjacente que está contíguo, situado junto ao outro próximo vizinho. Qual é o detalhe aí dos ângulos adjacentes, gente? É que ele tem um lado em comum, tá vendo aqui que está representado por esse vermelho aqui, e tem um vértice em comum, tá? Então, para você dizer que é um ângulo adjacente, você deve considerar isso. Outro detalhe é que eles não podem ter pontos em comum, tá? Nós vamos já ver isso em alguns exemplos, tá? Nós temos aqui, ó, neste caso aqui, ó, nós temos AOB, o ângulo AOB, e o ângulo BOC. Eles são adjacentes, tá, gente? Eles têm esse lado aqui BO em comum. Outro detalhe é que eles não se sobrepõem, tá? Os seus interiores não se sobrepõem, não tem pontos em comum, tá? Então, por isso, eles são adjacentes. Outro detalhe para você saber diferenciar é o seguinte: se a gente considerar o ângulo AOC e BOC, ó, acompanha aí o mouse, ó, AOC e BOC, nós não podemos dizer que eles são adjacentes. Por quê, professora?
O AOB ele está dentro do AOC, ou seja, se ele está dentro do AOC, quer dizer que eles têm ponto em comum. Então, isso não pode acontecer no caso de ângulos adjacentes, tá certo? Aqui nós temos outro exemplo. Nós temos aqui, ó, o BAC e o CAD. São ângulos adjacentes. Nós temos aqui o lado CA em comum e o vértice A em comum também. Lembrando que eles não têm pontos em comum, né? E também os seus interiores não se sobrepõem, né, gente? Lembrando aí do exemplo anterior que eu coloquei para vocês. Ó, nós temos aqui agora alguns ângulos adjacentes também, um outro exemplo para você. E quais são os ângulos adjacentes aqui? Nós podemos listar dessa figura aí, ó. Nós temos aqui, ó, começando de baixo para cima, nós temos AON e o NOB, tá? Tem esse lado em comum, NO, e o vértice O em comum, tá certo? E lembrando, né, que os seus interiores não se sobrepõem, um não está dentro do outro aí também, né, para ter pontos em comum. Qual é o outro, professora? Vamos começar. O outro, nós temos aqui o NOB e o BOM. Nós temos aí o lado OB, BO em comum e o vértice O em comum. Os seus interiores não se sobrepõem, um não está dentro do outro, né? Então, não tem pontos em comum, só lembrando. Outro detalhe aqui, nós temos ó, BOM, o ângulo BOM, tá? E MOC, tá? Também são ângulos aí adjacentes. Tem um lado OM em comum e o vértice O em comum. Também não tem pontos em comum, né? Um ângulo não está dentro do outro, né? E os seus interiores não se sobrepõem. Então, são detalhes importantíssimos aí para que você verifique se são adjacentes ou não.